Muito bom dia! A partir de agora tem o Hora Geral e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV, lógico, em ritmo de final de ano, de festas, Natal chegando, Ano Novo, verão, ou seja, tudo isso trazendo assim bons fluidos, né? Para esse fim de ano e, lógico, uma expectativa para o ano que se aproxima, que é o ano de 2015. Não se esqueça, nós temos o site que é o estoucomvocê.com.br, temos também o e-mail que você pode manter contato, que é o horageral@estoucomvocê.com.br e o telefone que é o 3041-6777. Esse é o telefone que está à sua inteira disposição. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora. E o convidado de hoje, eu tenho a certeza que muitas perguntas surgirão e algumas dúvidas poderão ser dirimidas, né, pelo nosso convidado, que é o professor Adalto. Ele que é economista e também vice-reitor do Centro Universitário Monte Serrat. Se eu falar assim, professor Adalto Correia de Souza Júnior, você vai falar quem? Agora, quando a gente fala professor Adalto, todos conhecem. Errei ou não, professor? Bom dia. Bom dia, Douglas. Prazer estar aqui novamente com você. Você é uma figura já conhecida aqui na nossa cidade e quando você participa num programa de rádio, de TV, e acho que até os seus alunos é professor Adalto. Professor Adalto. Isso já criou. Você vai sair candidato a vereador na próxima? Não, já me convidaram, hein? Estou brincando. Bom, Adalto, eu quero agradecer a sua participação no Hora Geral. É sempre um programa que abre a programação da Santa Cecília TV e meu intuito é de trazer assuntos que possam colaborar com o telespectador e fazer com que ele também participe. Nós estamos praticamente a poucos dias do fim de um ano que, no meu entendimento, para a economia ele não foi tão bom. Não só com relação ao dia a dia do brasileiro, mas os índices. Índices esses que muitos dos brasileiros não se preocupam. Eles só se preocupam quando eles vão na feira com R$50 e, poxa, mês passado eu trouxe mais com R$50 e agora não trouxe tanto assim. Quando ele vai no posto de gasolina, quando ele tem que, de repente, comprar os presentes de final de ano, pensa duas vezes, olha, esse ano não vai dar presente, mas pelo menos uma lembrancinha eu tenho que dar. Ou seja, quando ele percebe que houve aí uma economia que fez com que o poder aquisitivo diminuísse, ele começa a se preocupar. Como que o professor Adalto poderia resumir para o telespectador, para que ele possa ser provocado e participar no 3041-6777, como é que foi a economia no nosso país para o brasileiro, professor? Bom, 2014 não foi de fato um ano muito bom, apesar de a expectativa era de que seria um ano bom, porque nós tivemos dois eventos muito fortes. Nós tivemos a Copa do Mundo e nós tivemos as eleições. Então, normalmente em períodos de eleições, você tem um aumento do gasto público, não é? A máquina pública se movimenta, óbvio, para fazer, ou para se reeleger, ou para eleger o seu candidato, isso é natural, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, infelizmente, mas é assim que funciona. E você tem a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo trouxe um conjunto de investimentos, não é, que antecederam, começaram lá atrás. Infelizmente, nós gostaríamos que esses investimentos tivessem acontecido 5 anos antes, né, mas nós vimos aí que alguns aeroportos até hoje não estão prontos. Né? Por exemplo, o aeroporto que eu estou quase todo mês lá, aeroporto de Confins, eu trabalho parte do meu tempo em Belo Horizonte, e o aeroporto não foi entregue. Né? E era um aeroporto para a Copa, porque Belo Horizonte foi sair da Copa. Isso. Então, todo esse conjunto de investimentos, não é? Aquecem a economia, principalmente a construção civil, os salários pagos nessa construção civil, são gastos nas padarias, nos mercados, e a economia funciona tem essa dinâmica, essa roda, né? Essa espiral positiva. E também o advento do próprio evento da Copa, que foi a quantidade de estrangeiros que vieram para cá, né, dos eventos que aconteceram, toda essa movimentação. Apesar disso, né, eu acho que é histórico essa questão, nós vamos fechar 2014 com um crescimento muito próximo de zero. Traduzindo, a economia de 2014 fecha muito próxima à economia de 2013. Né? Se você pensar que a população cresce, né, que a demanda por emprego aumenta, sim, nós estamos falando de 3,5 milhões de jovens, todos os anos completam 16, 17, 18 anos, e você tem uma pressão no mercado de trabalho muito grande. Quando a economia não cresce, é literalmente desastroso. Professor Adalto, a economia não crescendo, para tentar ilustrar o telespectador, significa
crescimento pífio, pequeno, do nosso produto interno bruto, por exemplo? É exatamente isso. O PIB mede o nosso nível de produtividade. E o nível de produtividade do Brasil, apesar de uma Copa aquecer a produção, de uma eleição aquecer a economia pelos gastos públicos, ele foi zero. Eu fico imaginando se esses dois eventos não tivessem acontecido, nós teríamos literalmente entrado em recessão. E nós podemos também ter a seguinte preocupação, ou seja, se não houve um crescimento, se não houve um aumento do produto interno bruto, o PIB, significa também que não houve novas frentes de trabalho, qualificação profissional e que novos profissionais entraram no mercado de trabalho. Essa relação existe? Essa relação existe. Eu acho que 2015 é uma expectativa, né? Não um desejo, mas uma expectativa, pelo que os indicadores mostram, que em 2015 você começa a ter efetivamente uma aceleração do nível de desemprego, basicamente por alguns fatores. Um, pelo reflexo de 2014, né? E pela capacidade de gasto do governo em 2015, que é praticamente nula. Então, Sim. Nós estamos vendo que alguns benefícios sociais já começam a ser discutidos o seu fim ou uma redução. Por exemplo, o benefício previdenciário para morte. Né? Então, por quê? Porque o governo esgotou sua capacidade. Isso significa que menos dinheiro vai ser jogado na economia e, óbvio, com essa pressão de 3 milhões de jovens fazendo 18 anos todos os anos, isso começa a piorar um pouquinho o indicador. Eu sou sempre otimista, né? Eu acho que o Brasil é muito maior do que os governos que passam. Não é? Também não estou culpando especificamente uma política ou outra, um partido ou outro. Eu não entro nesse tipo de discussão. O Brasil é muito maior que isso e tem uma capacidade de recuperação muito forte. Nós já tivemos crises muito piores. Não é? É que normalmente, qual que é a pior crise? A pior crise é aquela que você está vivendo. Não é? Normalmente, porque a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, se você perguntar para uma pessoa... em alguns momentos a economia está crescendo, mas uma pessoa está desempregada, é natural. Pergunta para ela como é que ela acha que está a economia. Ela vai dizer que está uma droga, que está ruim. Está ruim. Por que está ruim para ela? Em períodos recessivos, tem gente que está ganhando emprego e está até conseguindo um aumento de salário. Se você perguntar para ela como é que está a economia está relacionada com a percepção do bolso dela. Não é? Então tem essa distorção, né, que nós chamamos de temperatura e sensação térmica, que são coisas distintas. Totalmente. Pode estar lá 35 graus. Exatamente. E a sensação térmica de? 40. Né? É basicamente isso. Então, os indicadores são uma coisa, o que as pessoas sentem são outra. Não é? Não significa dizer também que você que está ouvindo a gente vai perder o emprego em 2015. Não é? Estou dizendo assim, no geral, não é? Você vai ter um impacto negativo na renda para 2015. Isso é mais ou menos, foi um economista, eu não me lembro o nome dele, que fez a seguinte análise. Se você pegar um ser humano, colocar os pés dele dentro de um forno e a cabeça dele no freezer, na média a temperatura dele é aceitável. Você não tem perigo dele morrer. Exatamente. Só para você ter uma ideia, né? Exatamente. Agora, professor Adalto, eu sei que essa é uma análise às vezes difícil do telespectador ter a compreensão, mas o senhor de uma forma didática acabou ilustrando e mostrando para nós que o fato de um PIB, de um crescimento baixo, isso acaba se refletindo na economia. Vamos trazer essa discussão, já tem algumas perguntas pelo 3041-6777, mas vamos trazer essa discussão um pouco mais para a nossa região metropolitana, a região que nós vivemos, que eu julgo uma região próspera, uma região, além de próspera, próxima à principal capital do Brasil, que é São Paulo. A gente tem aí o maior porto da América Latina, a gente tem o boom imobiliário, tem as discussões do pré-sal, mas também temos gargalos. Quais são os gargalos? A qualificação e um grande número de pessoas desempregadas e toda essa massa que se forma acaba ainda, tristemente, tendo como opção, por mais que a região seja próspera, a rodovia dos imigrantes para tentar trabalhar em São Paulo. E a nossa região? Olha, normalmente o santo de casa não faz milagre e a gente não acredita muito na gente ou no nosso entorno, né? A região metropolitana da Baixada Santista, poucas regiões no Brasil, há várias, mas são poucas, que tem tantos vetores econômicos que as circulam. Você vai para o interior, você vê que algumas regiões, olha, lá é atividade sucro-alcooleira, ou é de imóveis, ou de artesanato. Ou de calçados. Ou de calçados. Na realidade, ele tem alguns
poucos setores econômicos, que quando entra em crise é um desastre. Se você for analisar a região metropolitana da Baixada Santista, como você disse, nós temos o polo industrial de Cubatão. Região, né? Nós estamos falando que é um dos maiores polos industriais do Brasil, que também está passando por crise, porque o Brasil está em crise, né? Uma crise branda, mas é uma crise. Você tem o Porto, que é um dos maiores portos do país. 33% que entra e sai do país passa por aqui. Exatamente, é um porto importante, né? O principal porto do país, do 7º maior país do mundo. Não é? Ele está aqui. Nós temos indústria, nós temos serviços, não é? Nós temos um polo educacional. Hoje já virou, a Baixada Santista é um polo universitário. Concordo. O que não era há 15 anos atrás. Então, você tem um conjunto de atividade econômica que isso altamente atrativo. Ok. O grande problema da comparação com São Paulo é que São Paulo não é uma cidade como outra qualquer. É a 5ª maior metrópole do mundo. Então, assim, você ser vizinho de uma cidade dessa, a renda lá é maior, mas tudo em São Paulo é maior. Tudo lá é maior. Não faz sentido. Então, que bom que nós somos vizinhos de São Paulo, que a renda de São Paulo reflete aqui quantos fretados não saem daqui e vão para lá. Quanta gente de lá também não está trabalhando aqui. Como é bom essa proximidade, está separado, na realidade, por um cordão umbilical que é um dos mais modernos do país, que é a rodovia dos imigrantes, pista ascendente, pista descendente. Isso só traz para nós vantagens. Só que quando eu comparo o que um professor ganha aqui, o que o Adalto ganha aqui, o que um Adalto ganharia em São Paulo. Em São Paulo, o que um vice-reitor de universidade ganha em São Paulo, é algumas vezes mais do que eu ganho aqui. Assim como um Douglas Gonçalves aqui e um Douglas Gonçalves em São Paulo. Isso é natural, não dá para comparar São Paulo com absolutamente nada. Você vai comparar São Paulo com Tóquio, você compara São Paulo com Nova York, né? Você compara São Paulo com Xangai. É assim, não dá para comparar São Paulo com Santos. Mas, ainda assim, a nossa região é uma ótima região para se viver, está sempre entre as cidades e estados com uma boa qualidade de vida. Exato. Há muitos vetores econômicos. Eu acho que aqui, ter nascido aqui, construir carreira aqui, ter estudado aqui, construir carreira aqui, ganhar meu dinheiro aqui e sustentar minha família aqui e ter meu filho nascido aqui e se criar aqui, para mim é um grande privilégio. Esse privilégio é um privilégio que é dividido com uma parcela significativa da população, mas eu observo também eu sei que nós estamos próximos de Natal, festas de Ano Novo, eu não quero ser tão negativista ou pessimista com relação a alguns temas, mas eu sinto que nós, quanto população, estamos um pouco inertes. Nós somos críticos, mas não avançamos. E nós precisamos avançar. Existem fóruns para isso. Existem fóruns como a Agência Metropolitana, o Condesb, a UVEBS, as câmaras municipais, os consegues, as entidades, né? Elas precisam estar unidas e mostrar que podem promover essa mudança, essa transformação da sociedade, porque nós somos uma região, é mais fácil. Ou seja, as cidades estão conurbadas. Às vezes você não sabe se está em São Vicente, se está em Santos, se está em Praia Grande, se está em Mongaguá, por exemplo. Então, isso é importante, né? Essa discussão dos problemas da nossa região para uma cidade próspera. A gente sabe que em Santos praticamente não tem espaço físico para crescimento, mas tem todo o litoral sul. E também temos que deixar de lado aí que os administradores não tenham essa vaidade política. Pô, eu sou prefeito aqui do Litoral Sul, o que eu vou fazer? Vou puxar sardinha para o prefeito de Santos? Pensa pequeno. Porque o aeroporto, quando ele começar a funcionar de fato na base aérea de Santos, que fica no Guarujá, ele vai servir toda a região, né? Ou seja, o empreendimento do projeto Andaraguá, que vai ser construído, o André Ursini esteve aqui recentemente, lá em Praia Grande, não vai só servir Praia Grande, e vai alavancar todo o litoral sul, né? Então, ou seja, a gente tem que pensar grande também nesses projetos que agreguem as 9 cidades. E a população tem uma participação importante nisso. E tem uma vantagem também, né? Os prefeitos dessas cidades, vamos deixar claro, das 9 cidades, são amigos, né? São próximos. Isso é muito difícil em outras regiões, né? O Brasil tem poucas regiões metropolitanas. E nós vemos que, quer dizer, se isso não for aproveitado, sim, é efetivamente por questão de vaidade. Isso eu acho que a sociedade não pode permitir. E muito rapidamente, já que a gente está falando dos prefeitos, eu não quero fugir com relação à minha conta, rapidamente. Dos 9 prefeitos, 3 foram reeleitos, 6 são novos, né? Quem foi reeleito? O prefeito Mauro Orlandini, a prefeita Márcia Rosa
e a prefeita Maria Antonieta. Exatamente, ou seja, os outros 6 são novos, Ana Preto de Peruíbe, o Arthur Pará da Prost de Mongaguá, o Paulo Alexandre, o Mourão também foi reeleito, né? O Mourão foi... Bom, enfim, está no primeiro mandato, né? O Mourão e também o prefeito Billy foi eleito, né? Também. Então, ou seja, a maioria dos prefeitos são novos prefeitos e tem essa grande responsabilidade de mudar essa realidade e alavancar a nossa região. Fora o seguinte, eu pedi licença para o professor Adalto, um pequeno intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com discussões para falar de economia e um balanço com relação a 2014. E tem perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.